Superman é bom? Índio, faz uma análise falando lá no seu Instagram sobre o filme do Superman. Eu posso confiar? Índio, você abriu um canal no YouTube e não falou de Superman. Galera, chegou a hora, chegou o dia. Hoje é o vídeo para falar sobre Superman, agora de 2025. Né? O filme acaba de chegar aos streams também, da HBO Max. Então é uma hora boa para falar sobre esse filme, já que muitas pessoas vão procurar agora, né? Bom, de maneira convencional, ele está no stream da HBO Max. E de maneira não convencional, vocês sabem muito bem, né? Ele está por aí na internet. Então, né, cada um procura os seus meios aí. Mas é isso, galera. Canal Geek Maromba, eu sou Índio Maromba. E antes de mais nada, sempre sendo chato, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. E também os comentários, galera. Sabe que é muito importante, né? Pro YouTube entender que esse vídeo é relevante e levar a outras pessoas. E também estou vendo que tem pessoas que não estão assistindo os vídeos completamente. Lembra que eu falei, galera? Assiste pelo menos 5 minutinhos do vídeo. O vídeo está muito grande, como o último como que eu lancei do Kimetsu no Yaiba, tem 20 minutos. Coloca o vídeo em 2x, vai vendo mais rapidinho. Mas tentem assistir, galera, o vídeo completo, entendeu? Deixa o vídeo rodando, às vezes, quando não quiser saber sobre o assunto lá. Porque é importante, galera, nós estamos passando por um momento agora que o canal está começando a crescer. Tá vindo uma onda crescente. É muito importante esse momento aqui agora, para que o vídeo, ele seja, o YouTube entender que ele é relevante para outras pessoas. Então, me dê essa força aí. Certo? E vamos lá então começar a resenha desse filme? Vamos dividir em duas partes. Primeiro eu vou falar sobre a atuação e caracterização dos personagens, dos personagens principais do filme. Depois eu vou pegar um apanhado geral e minha opinião sobre o filme. Certo? O filme é bom? Esse filme do James Gunn de 2025 é um filme bom. Esse filme ele é melhor do que o do Zack Snyder, lá de 2012, que era interpretado pelo Henry Cavill. Superou o filme lá do Christopher Reeve, da década de 70, que é um filme icônico. A gente vai descobrir aqui, mais lá pro finalzinho, certo? Então, vamos falar sobre então, a atuação dos personagens. Primeiro, o nosso querido David Corey Sweat, que é o Clark Kent / Superman. Gostei, a atuação segura, sabe se impor. Apesar de nos terem mostrado pouco no filme, a atuação dele como Clark Kent, eu gostei. Clark Kent é um serzinho, é um carinha que tem que andar com o ombro curvadinho pra dentro, trombando nas pessoas, pedindo desculpa. Aquele cabelinho que ajeitaram pra ele eu achei uma ideia muito boa. Cabelinho mais cacheadinho, todo enroladinho aqui na frente assim, que daí dá uma diferença grande de quando ele viu o Superman, que ele põe o cabelo pra trás, né? O gelzão assim, fica só aquela mechinha, com a carona. E justamente a postura dele muda, a voz dele muda. Quando ele vira o Superman, é peito estufado, ombro puxado para trás, eu ando todo ereto assim, com essa carona, entendeu? Gostei, soube dividir bem os dois personagens ali. A atuação segura, tempo de fala, David Corey Sweat é um grande ator, tem uma grande carreira promissora em Hollywood aí, entendeu? É nerdão, legal ver os stories dele no Instagram lá assim, ele gosta de muita coisa de cultura pop. E a única coisa que eu tenho, sabe, é uma alfinetadinha plim, ali no David Corey Sweat, é que eu achei que o shape dele, pro filme, não tava no padrão que a gente queria, que a gente esperava. Eu achei ele muito... não tá gordo, gente, ele tá retido. Me parece que ele fez o processo de bulking, que era para ganhar massa muscular o máximo que ele poderia, e no processo de cutting, que é para você fibrar, ficar mais definido, né? Por o uniforme colar mais no corpo, assim, marcar mais o braço, a parte do abdômen. Esse processo não foi feito da maneira que deveria ter sido. Porque a gente vê que o traje no filme tá meio fofo, né? A gente viu nas cenas de bastidor, antes deles gravarem o filme. E a gente viu depois que mesmo com os efeitos que eles passam lá, na roupa, né? Os VFX lá, ainda tava um pouquinho fofo. Então, né? Seu David Corey Sweat não conseguiu fazer o processo de fibrar, entendeu? Não sei se foi através da dieta, o que foi. Vamos ver se o próximo ainda acerta, porque o padrão que a gente queria era Henry Cavill, né? Do Zack Snyder lá, que a gente viu como é que ficou o traje e o shape do Henry Cavill. E nos próprios bastidores a gente via que o traje não tinha efeito, tava coladaço no corpo dele, porque o cara tava no máximo da fibra. Só isso aí que eu tenho pra fazer uma reclamaçãozinha.
E nossa querida Rachel Brosnahan, como Lois Lane, não conhecia a atriz, uma grata surpresa, porque é muito segura, entregou uma atuação muito boa, uma química muito bonita de casal entre ela e o Clark Kent, quando aparece, né, no filme lá, e também como Superman. Viu algumas pessoas criticando, falando que ela soa um pouco feminista, que a Lois Lane não sei o que, é chata. Gente, a Lois Lane dos quadrinhos, ela é chata mesmo, em algumas animações também. Ela é uma jornalista imparcial, gosta da verdade acima de tudo. E quando ela vai conversar com alguém que ela vê que cometeu algum erro, ela é firme e decidida mesmo. Ela fala mais alto, ela faz aquela carona mesmo. Eu gostei dela. Porque é a cena que ela tá com o Superman discutindo, porque ele invadiu, né, a cidade lá o país de Borávia para intervir na guerra contra Jahanpur lá, que teve aquele problema geopolítico, né? E ela falou, mas você não deveria ter ido lá, né, invadido um outro país, sem a consentimento de ninguém. Ele falou, mas eu fui lá para salvar as pessoas, eu sou Superman, não sei o quê, mas não é assim, entendeu? Porque na concepção dela, ela tá certa até ali, né? Porque ela não sabia o que tinha acontecido. Mas eu gostei. Uma atriz fantástica. Nicholas Hoult, chovendo molhado, todo mundo sabe que é um ator fantástico. Ele entregou pra mim, na minha opinião, o melhor Lex Luthor que nós vimos no cinema e em série. Pra mim, disparado, não tem ninguém, nem o saudoso Gene Hackman supera ele. Eu achei incrível mesmo. Um Lex, assim, que nos momentos que é mais tranquilo, é mais calmo, que não tem tanta carga dramática, ele tá com aquela carinha de cínico, aquele sorrisinho, né, debochado, mas nos momentos que é mais dramático, que a carga emocional do filme é mais pesada, você vê nos olhos ali o vilãozão, aquele cara invejoso, sabe? Aquele cara que é capaz de fazer qualquer coisa para atrapalhar os planos dele, ele faz qualquer coisa com qualquer um, tanto que no filme nós vemos que ele comete uma cena lá, né, pesada, né? Ele consegue dar cabo de um rapazinho lá. E é o vilão mesmo, não pede desculpa por ser vilão e não fica se justificando não. Porque não, eu sou ruim mesmo, eu sou invejoso, eu quero tudo pra mim, esse mundo aqui tem que me amar. Não é pra amar o Superman, tem que me amar, tem que amar Lex Luthor. Ele invejou ele. A raiva da vida dele é justamente essa, entendeu? Porque o Superman tomou os holofotes, tomou tudo pra si. E ele ficou com aquela inveja do Superman, tudo assim, e quer destruir a sua vida. Bom, depois vamos passar para os atores ali da Gangue da Justiça, né? Tiveram ali o pessoal ali. O David Gattek, se eu não me engano, que faz o Mr. Terrific, o Senhor Incrível, pra mim, o segundo melhor ator no filme, depois do Nicholas Hoult, que fez o Lex Luthor. Cara, é incrível esse ator aí. Ele entregou um Mr. Terrific muito bom, sisudo, sério, todo o tempo daquele jeitão lá. E tem as cenas cômicas, né? Com outro pessoal da Gangue da Justiça, com a Lois, tudo lá. A cena é cômica, tem frase cômica. E ele até dá aquela tiradinha de comédia nas falas dele, mas ele permanece com o rostão do mesmo jeito, assim, sabe? Muito bom ator. Pra mim, a melhor cena de ação do filme é protagonizada por ele, tá? Aquela hora que eles estão lá em Borávia, se eu não me engano, que ele vai invadir lá o lugar que eles vão buscar o Superman lá. Ele usa as esferas T lá pra poder bater no soldado, fica tocando a música, e ele prende a Lois lá dentro de uma... Ele protege ela, na verdade, né? Numa redoma lá pra os caras não acertarem ela nos tiros. Eu achei a melhor cena de ação do filme e foi protagonizada pelo Mr. Terrific. E aí tivemos também Nathan Fillion, como Guy Gardner, né? O Lanterna Verde. Gostei, foi uma grata surpresa o Guy Gardner ter aparecido no filme, porque nunca, em nenhum tipo de live action, tinha aparecido o Guy Gardner. Que é um dos Lanterna Verdes aí. É o mais, assim, chatão deles, assim, dos três ali que a gente mais conhece, né? É o mais chato, muita gente não gosta dele, porque justamente por isso, nos quadrinhos ele é um cara arrogante e tem um humor ácido, sabe? É aquele tipo de pessoa difícil de você gostar, sabe? E eu achei que no filme ele não ficou tão arrogante, ele ficou um chato meio ali assim, sabe? Meio babaca, meio bobão. Não sei se o James Gunn acertou no tom. Eu achei ele meio assim, sabe, assim, muito caricato. Eu não acho que aquele Guy Gardner ali, ele dá conta de sabe, problemas maiores, vilões mais casca-grossa se aparecer no filme. Eu achei ele meio assim, bom, mas tá legal. Os poderes eu achei legal, do anel, as projeções que ele faz, as coisas com o anel ali, né? Gostei muito.
Isabela Merced, como a Hawkgirl, né, apareceu no filme ali. E eu gostei dela nas cenas de ação, achei que foi legal as coreografias, a parte que ela apareceu lá, deu um tom legal dela voar. O que eu não gostei foi do uniforme dela. Eu achei que a máscara, o elmo, ficou muito feio, porque ela bom, ela não é a Mulher Gavião, né? Um filme descrito como Hawkgirl, a garota Gavião. Eu acho que a Mulher Gavião ainda vai aparecer, que é a Shayera Hall, mas tudo bem. Mas a máscara dela não me parece um gavião. Ela tá parecendo um pardalzinho, cara. Ficou achatadinho o nariz dela assim. A atriz é bonita. Ela ficou até feia de elmo lá, de máscara, sabe? E eu não gostei daquele uniforme dela ali. Vocês lembram do Gavião Negro que apareceu no filme do The Rock lá, do Black Adam? Do Adão Negro? Aquele sim foi um uniforme de respeito. Aquele uniforme, sim. Você pode olhar. O elmo dele, o nariz é aquilino. Parece a forma de um gavião mesmo. É mais imponente. Tanto como o resto da roupa. Ali, né, além de ela tá muito vestida, né, o uniforme dela tem muito tecido, teria que ter menos, né? Que a gente sabe como é a caracterização da Mulher Gavião nos quadrinhos. Aí é um problema do James Gunn, né? Mas, tá, passou. Beleza, ok. Gostei da atuação dela. E aí, um outro personagemzinho aí que vamos fazer uma menção honrosa é o Krypto, né? Que apesar de ser construído por CGI, o cãozinho, é o alívio cômico do filme, tá ali pra isso. Muitas pessoas se incomodaram, pra mim não me incomodou, porque eu entendi por que ele tava ali, porque é o personagem pra chamar o público infantil pra obra, certo? Então ele cumpriu o papel dele. Teve uma cena que o pessoal falou, mas aquela cena lá que o Lex Luthor chega no Superman, começa a gritar com ele, põe o dedo no cachorro, vem e fica batendo nele no chão. Gente, se vocês nunca tiveram um pet ciumento, que quando a pessoa toca em você, ele vem correndo e tenta atacar, vocês não vão entender essa cena mesmo. Porque quem tem pet ciumento, é isso mesmo. A pessoa chegou perto de você, vai te dar um abraço, uma coisa mais ríspida, e ele percebe que é uma ameaça, o pet vem em cima mesmo. Pode ser pequenininho, o que for. Isso acontece. O pessoal, eu achei muito forçado porque ele ficou batendo lá no Lex. Lá. Aquelas reclamações de sempre, né? Mas a questão de atuação, eu acho que foi isso, galera, sabe? No filme assim, os atores, em boa parte deles, entregaram o que foi pedido, entendeu? E agora, sobre o filme. E aí, o que teve de bom? Né? Quais foram os prós e os contras, né? Vamos falar agora então da nossa segunda parte? Então, bora lá, né? Vamos ver o que aconteceu de bom aí. Bom, o James Gunn, ele acertou pra mim ali em dar uma resumida na história, sabe? Só nos conta rapidinho no começo ali, né, que o Superman já existe há 3 anos, naquele mundo ali, ele se apresentou para o mundo como Superman, há 3 anos atrás. E já tem os meta-humanos ali, o pessoal que é herói, tá todo mundo ali, já não tem que ficar explicando nada, porque muitas pessoas já conhecem dos quadrinhos, né, do gibi lá, das animações, dos outros filmes, a história, né, a origem do Superman. Então tem que cortar essa parte, já tivemos muitas vezes isso aí. E o Lex Luthor, né, totalmente obcecado pelo Superman, depois que ele apareceu, ele não se conforma que surgiu alguém que rouba os holofotes, que aparece ali, que se diz o salvador do mundo, que veio de um outro planeta. Ele fica transtornado, porque ele gosta de ser o centro das atenções. E aí, o que acontece é que ele acabou transformando a Ingrid, né, que é a engenheira, naquilo que ela se tornou no filme. Ele criou lá o Ultraman, né, para poder enfrentar o Superman lá, no corpo a corpo. E o que aconteceu no começo do filme lá é que o Superman interviu lá numa guerra que estava tendo em 2 países lá, em Jahanpur e Borávia, né? E várias coisas aconteceram, depois você descobre que foi o Lex que fez aquilo ali, entendeu? Que ele mexeu nos pauzinhos, né? Armou tudo ali, tá? Para que o Superman intervisse na guerra, para que os países, né, ficassem ali de olho naquilo ali, falou, olha, mas o cara fica intervindo em guerra, né, pô, mas o cara é um herói dos Estados Unidos, está invadindo um outro país, isso é perigoso. E aí, né, criam lá o Hammer of Borávia, o Martelo da Borávia, ele vem até os Estados Unidos e fala que o Superman foi lá invadir o país dele, e que agora ele quer guerra, e ele começa a quebrar tudo, o Superman intervém na guerra lá, tudo. Comecinho, é a primeira vez que eles dizem que o Superman perdeu uma luta, ele cai lá, tudo. A gente sabe o que aconteceu lá, o Krypto vem, leva ele pra Fortaleza lá, né, a luz do sol de volta, aí ele, né, ele tenta voltar pra batalha lá.
E aí, no decorrer do filme, tem uns pontos que o pessoal fica falando, ah, mas o Superman desse filme é muito fraco, ele apanha de todo mundo. Mas quem é o todo mundo que ele apanha nesse filme aí? Porque a engenheira, Malemar, tocou a mão nele. Vocês viram que ele rapidinho finalizou ela ali e desmaiou ela, né? Um pouco perto do filme que eles estão lutando no campo de futebol lá. Depois ele enfrentou os Raptors, né? Que é uma força-tarefa que o Lex inventou lá, que ele criou, que na verdade é a força-tarefa junto com a Ingrid, a engenheira, e o Ultraman formam a guarda da Terra. E aí, também não teve problema, o Superman não teve problema nenhum com aqueles caras lá, né? No filme, ele enfrenta, né, fora 2 adversários, na verdade 3 adversários. E depois, sem dar spoiler, esses 3 adversários tem muito a ver um com o outro, né? Então, quem que é esse todo mundo que ele apanhou? No final do filme nos é revelado. Não vou dar spoiler pra quem não assistiu. Fora isso, galera, eu gostei do tom do filme, que o filme do Superman tem, um tom mais alegre, mais esperançoso. Gostei da cor do uniforme, é mais claro, é uma coisa mais quadrinesca, sabe? Conecta você mais ao que a gente vê nas animações. Disso aí eu gostei. E o Krypto, né? Tá ali no filme sempre ali, para as crianças é um alívio bom, um alívio cômico, é engraçado, né? Tem muitas cenas boas ali. Um Superman que se preocupa com todas as pessoas, com pequenas coisas, com grandes coisas, como o exemplo de a hora que ele está enfrentando o Kaiju, que aparece lá no meio do filme. O Kaiju também não é explicado, pra mim é um furo de roteiro. Eles pegam o bichinho, tipo um Pokémonzinho mesmo lá. O Lex, ele criou um portal que fica entre dimensões, né? Ele criou uma fenda entre dimensões. E provavelmente deve ter pegado esse Kaiju de lá, de outra dimensão. E o bichinho lá, eles soltam de noite lá, mas ele tá pequenininho. Os caras, não, mas ele vai crescer daqui a pouco. Do nada, quando tá de dia, o bicho tá gigantesco lá. E eles estão enfrentando ele lá, a gangue da justiça chega pra ajudar o Superman. E tem uma hora lá, que um cachorrinho tá lá, latindo. E ele vai pisar, o Kaiju vai pisar no cachorro. O Superman chega, segura assim o pé do Kaiju e fica falando no cachorro, sai daí, sai Totó, vai pra lá. E o cachorro tá, aqueles cachorros chatos. E ele pega e dá uma sopradinha, o cachorrinho vai dar um totozinho na árvore. E o pessoal, ai, tadinho do cachorro. Aí, ele tá lutando contra o cachorro, contra o Kaiju. Um esquilo vai ser esmagado por uma árvore, por uns escombros lá. Ele vai correndo, cara. Tinha umas pessoas que ele já tinha salvado tudo lá. E pega o esquilo lá e já tira o esquilo dali. Todo mundo, ai, cara, ele veio de lá não sei de onde pra salvar o esquilo. Não tinha necessidade. Pelo amor de Deus, gente. Um esquilo é uma vida. É um animal pequeno. Porque ele é um animalzinho pequeno, ele não tem que ser salvo. Essa é a índole do Superman. Esse é o caráter verdadeiro do Superman. Se preocupar com tudo que está à sua volta. Tudo tem que ser salvo, entendeu? Tudo aquilo que tem vida. E quando ele está lutando com o Kaiju também, ele não quer que machuque. Ele queria capturar o Kaiju e levar para ser estudado em outro lugar. E aí, a hora que ele bate lá no Kaiju, lá o Kaiju tomba e vai para outro lado. Tem um prédio cheio de pessoas do outro lado. O Superman voa mais rapidinho, segura o Kaiju não bater no prédio, entendeu? Eu gostei muito da atitude dele como Superman, né? Diferente do que a gente viu lá no filme do Henry Cavill, apesar de eu gostar muito do filme, mas do Superman eu tenho ressalvas. Que tá lutando com o Zod, tem prédio cheio de pessoas na cidade lá, tá destruindo tudo, não se preocupa com ninguém, tá morrendo gente ali. Um Superman dark, um Superman que, tipo, não tô muito aí pra essas pessoas não. Mas esse não, esse é mais esperançoso, ele é um Superman mais, sabe, heróico. E aí, pra mim, um ponto negativo do filme, que o James Gunn deu uma pisada de bola, é que os pais do Superman, né, do Clark, ou do Kal-El, que é o nome verdadeiro, deixaram uma mensagem pra ele quando enviaram ele pra Terra, veio junto com a nave. E essa mensagem, ela sofreu uma avaria, né, e eles não conseguem codificar pra ver o resto dela, né. E aí ele só escuta só a primeira parte da mensagem, que é falando, você é a luz pro mundo, você veio para esse mundo para ajudar. E aí a segunda parte, quando o Lex consegue invadir a fortaleza da solidão lá, que é onde o Superman mora, em teoria ele mora, né? Ele vai para lá às vezes, mas ele mora na cidade. E aí eles conseguem entrar na fortaleza e todo mundo, mas como que ele conseguiu entrar na fortaleza? Prestem atenção nessa cena quando eles estão chegando ali, para vocês tentarem matar a charada antes do final do filme. E aí a fortaleza abre, ela só abre com o DNA de um kryptoniano. A fortaleza abre.
Está ele, Ultraman e a engenheira. A engenheira hackeia o sistema, fala, olha, achei uma mensagem. Né? Fala pra ele lá. E aí o Lex, você consegue? Ela fala, a mensagem está variada, mas acho que eu consigo decodificar, né? Fotografar ela aqui e trazer ela. Ela se esforça tudo lá. Conseguem trazer a segunda parte da mensagem. E aí essa segunda parte da mensagem que deu muita polêmica. Porque o pai do Kal-El, do Clark, do Superman, fala que ele veio para o nosso mundo para governar, para nos escravizar, para ser como se fosse um ditador aqui, né? É uma coisa pesada. E a mãe dele, a Lara, fala que ele tinha que povoar o mundo com o máximo possível de kryptonianos, para ele ter quantas esposas ele quiser. Aí ficam brincando depois, o harém do Superman, ele faz a brincadeira na internet. Cara, o James Gunn, ele tem uns probleminha na cabeça, né, o James Gunn. Ele tem uma hora que ele fala umas coisas assim que eu fico pensando, cara, o que passa na cabeça desse cara? Porque você quebra a lore original do Superman. A figura messiânica que é, né? Foi enviado pelos pais celestiais que estão acima disso aqui, que tem que ser melhores do que nós somos, entendeu? Que são seres mais evoluídos. Não você tem que trazer o teu filho com uma mensagem dessa pra Terra. Tanto que deu polêmica, o James Gunn veio a público depois, ele confirmou, todo mundo ficou revoltado, eu fiquei revoltado depois do filme, porque eu falei, cara, não vai desmentir isso? Acabou o filme, eu falei, mas e aquela mensagem lá? Não vai desmentir? Né? Claro, é o plot do Goku do Dragon Ball lá, foi enviado para a Terra aqui para escravizar todo mundo, para destruir tudo, mas aconteceu um milagre e aí ele perdeu as memórias e aí não aconteceu isso? Quer dizer, né? Aí falam que ele só foi assim porque ele foi criado pelo pai, pela mãe daqui, terreno, né? E que ele não escutou essa mensagem, então fica naquela dúvida, né? Será que o Superman realmente teria feito isso para a humanidade, se ele soubesse da mensagem desde o início? E aí o James Gunn deu uma escorregada aí nesse James Gunn nisso aí. Mas é isso, galera. Depois ele veio a público, semanas atrás aí, e ele desmentiu. Ele não que ele desmentiu, ele voltou atrás. Ele falou que aquela mensagem lá realmente foi alterada e que vai ser em outro, possivelmente em Supergirl, que é o próximo filme, né? A Woman of Tomorrow lá, que tá programado para o ano que vem, 2026, que vai ser desmentido isso, que alguém alterou antes da nave chegar, né? Aquela mensagem, não sei. Talvez Brainiac, não sei. E é isso, galera. Isso aí no filme eu achei meio assim, sabe? Cara, deu uma desanimada. Mas de resto, galera, é um bom filme, sabe? Assim, filme bom como entretenimento. Pra mim, como um filme, obra, não superou o Man of Steel, o Homem de Aço lá, do diretor Zack Snyder, que era interpretado pelo Henry Cavill. Não superou. E também, assim como o Man of Steel não superou o do Christopher Reeve, esse aí também não superou. Porque o do Christopher Reeve de 70 lá, galera, é imbatível. Aquele é o Superman. Não vai ter mais do outro daquele lá, infelizmente. É difícil, eu acho difícil. Produção, direção de hoje em dia, superar aquele tipo de Superman. Um Superman muito messiânico, uma figura como fosse divina mesmo naquele filme ali, né? Mas é isso. Minha nota para esse filme, 8.0, porque eu fiquei decepcionado com esse plot da família, do Clark aí, do Kal-El, que o James Gunn colocou aí nesse negócio, eu achei muito esquisito isso aí. E também algo que também faltou no filme, porque eu acho que tinham muitos personagens no filme. Faltou mais Superman, mais momentos dele sozinho, sabe? Tem a cena de luta dele no final ali contra o Ultraman, né? Finalzinho. Foi legalzinho, mas foi muito curtinho. Eu achei que devia ter... Faltou aquela cena Superman, aquela que você se arrepia, que você fala, nossa, esse é o cara que pode fazer qualquer coisa. Esse é o cara que está disposto a salvar quantas pessoas forem e se sacrificar por isso. Não teve aquela grande cena, aquela cena que você fala, nossa, o ápice, né? No Man of Steel teve. O Homem de Aço, o Henry Cavill lá, que ele estava envenenado pela Kryptonita, que estava aquela máquina de fazer terraformação lá, que ele, empurrando ele para baixo lá, e ele mesmo sob efeito da Kryptonita, ele começa e sobe lá, e contra a força da gravidade ele começa a subir, a música começa, sabe, aquele na cabeça, você fica, meu Deus, ele vai conseguir. Não teve isso nesse filme, assim como teve lá no Christopher Reeve, né? Todo mundo sabe o que acontece, que a Lois ele morre, e ele fica indignado, e lá ele sai voando lá, e ele começa
fazer a Terra rotacionar ao contrário lá e fazer voltar no tempo para trazer a amada dele de volta, entendeu? Então esse Superman faltou essa cena. Mas de resto, é um bom filme. Começa bem o universo compartilhado do James Gunn. O seu James Gunn tem que parar com esses probleminhas dele aí, de colocar umas coisinhas, tipo, nesse filme teve muito, eu acho que, discurso político, às vezes passou um pouquinho. Não precisa ficar enfiando política nessas coisas, James Gunn. É entretenimento que a gente quer, não precisa. E eu acho que ele tem que deixar no segundo filme aí mais Superman. Gangue da Justiça depois, que provavelmente vai virar Liga da Justiça, né? Não sei o que ele vai fazer lá. Deixa esse pessoal pra aparecer em outros filmes aí. Deixa o Superman sozinho. Deixa a gente conhecer mais tanto o Superman quanto o Clark Kent, que faltou no filme, sabe? Pra mim ele errou nisso aí. O filme é curto, tem 2 horas e 8, se eu não me engano. E tinha muito personagem pra pouco tempo de tela do próprio Superman. Eu acho que ele errou nisso aí. Mas de resto é um bom filme. Vocês vão gostar. É um filme pra criança, né? Pra se divertir, né? E é isso, galera. Resenha de hoje era essa. O vídeo ficou muito grande novamente. Peço perdão, mas esse vídeo de resenha, e eu falo muito, precisam ter esses detalhes, uma coisinha ou outra, certo? E se eu esqueci de alguma coisa, um detalhe no filme, deixa os comentários aqui, a opinião de vocês, né? E não se esqueça, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. É isso. Um abraço, até mais e...